Mas agora vamos mudar de assunto, vamos para eleições municipais, pesquisa Datafolha, chama Afonso Benites, editor executivo aqui do SBT News. Afonso, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, quais são os números do Datafolha para a Prefeitura de São Paulo? Ô Léo, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pesquisa recém-saída do forno mostra aí que a eleição ela está pendendo muito fortemente para a vitória do atual prefeito Ricardo Nunes. O que aconteceu da semana passada para agora, conforme a Datafolha, foi que diminuiu a diferença ali entre Nunes e Boulos. A diferença era de 18 pontos percentuais, agora está em 14 pontos percentuais. Qual que é o número aqui dela? O MDBista, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem 49% das intenções de voto e o deputado federal Guilherme Boulos, que é do PSOL, tem 35% das intenções de voto para o segundo turno. Se a gente chegar agora e fizer uma comparação lá em 2020, quando o Boulos também chegou ao segundo turno e o Ricardo Nunes era o vice do Bruno Covas, que acabou sendo eleito, naquele período lá, naquela eleição de 4 anos atrás, acabou em 59 a 41 para Bruno Covas. E isso dos votos válidos, né? Olhando os votos válidos hoje, estaria em 58 a 42. Então o Boulos ele avançou muito pouco nesses 4 anos entre um segundo turno e outro, Léo. Muito bem, Afonso. Afonso, a gente tem aqui, deixa eu só voltar aqui na nossa tela, que a gente tem um outro tema que eu queria trazer aqui para a gente, é o debate de amanhã, mas tem um desafio lançado aí pelo Pablo Marçal, que o Boulos, e aí eu queria discutir contigo isso rapidamente aqui, acabou topando esse desafio. Conversei com algumas pessoas da campanha do Boulos, acham que é um risco muito grande, mas vamos dizer assim, uma das últimas cartadas do Boulos para tentar reverter essa situação muito difícil. Vamos à declaração do Pablo Marçal, por favor. Fala Brasil, fala São Paulo. Sexta-feira, meio-dia, vai rolar entrevista aí de emprego. 1.719.024 pessoas querem saber dos dois candidatos aí à Prefeitura de São Paulo. Vou conduzir com muito respeito. Pra quem não sabe, antes de candidatar eu era entrevistador, tem o Marçal Talks. Eu vou fazer com muito respeito, então mandei mensagem pro Nunes no WhatsApp. Nunca troquei ideia com o Boulos, mas a equipe, ele já respondeu pelo Instagram que vai. Espero que o Ricardo vá. Vai ser com muito respeito, não vou focar em passado. Vou fazer perguntas técnicas, que é o que o povo quer saber. Fechou? Te vejo meio-dia, então, Ricardo e Guilherme. E vamos ver quem vai levar essa eleição aí no domingo. Fechou? Direto de Roma aí, correspondente do Brasil, Pablo Marçal. Bora. Marca aí. Você que tá torcendo pro Nunes, você que tá torcendo pro Guilherme. Coloca aí. Valeu. Afonso, é no mínimo curioso como essa campanha de São Paulo está terminando, né? A gente imaginava que toda aquela bizarrice da campanha de São Paulo, cadeirada, agressões em debate, troca de acusações, um placar completamente indefinido até o último, né, nos finalmente ali em relação a quem ia para o segundo turno, tudo tinha ficado no primeiro turno. Aí não, aí agora vem um Pablo Marçal, que lança um desafio, um programa de emprego. E aí o Ricardo Nunes, evidentemente, não aceita, né? Mas o Boulos diz, não, ok, vamos lá que vai dar certo isso aí. Enfim, é uma eleição que termina, Afonso, um pouco como começou. O que é que te parece? Me parece uma atitude desesperada de Guilherme Boulos aí para entrar nessa armadilha. Para mim é uma clara arapuca aí que o Pablo Marçal está armando para ele, né, Léo? Levando em conta quem é Pablo Marçal. Eu fiquei na dúvida de onde que ele estava ali. Não me pareceu estar no Brasil naquela imagem ali, não. Não, ele está no Coliseu, ele está em Roma. Ali é o Coliseu. Pois é, eu ia dizer isso, mas fiquei na dúvida ali. Ele vai estar no domingo aqui votando ou ele vai ser igual o Ciro Gomes, vai fugir para fora do país, não vai votar em ninguém como foi Ciro Gomes lá em 2018? Eu fiquei um pouco nessa dúvida aí. Voltando aqui, a Guilherme Boulos, né? Eu acho que vai ser muito desgastante para ele, Léo. Qualquer resposta que ele der, os cortes do Pablo Marçal e de seus apoiadores vão só pegar os cortes negativos. Dificilmente a campanha de Boulos aí vai conseguir transformar isso aí num buzz positivo aí para o Guilherme Boulos, né? Levando em conta que o Marçal é profissional desse ramo, de fazer cortes de internet, de falar mal da vida dos outros, então a chance dele queimar o Boulos é muito grande.
O Ricardo Nunes não quis se expor, ele não participou de alguns debates, ele fugiu de alguns debates e também não quis se expor nesse caso aí da sabatina do Pablo Marçal. De manhã, meio-dia, então, haverá uma sabatina de Pablo Marçal com Guilherme Boulos e à noite tem um debate, aí, o último debate que acontecerá entre os dois candidatos, tanto Boulos quanto Ricardo Nunes confirmaram presença nesse debate. É o último antes do segundo turno, né, Léo? Pois é. Agora, Afonso, voltando aqui à pesquisa Datafolha, fique à vontade para, se você quiser passar para outra capital. O jogo aqui está aberto contigo, mas teve ali claramente ali uma queda na diferença, né? Assim, a gente estava conversando com algumas pessoas ali do Boulos e eu disse, olha, eu acho que essa campanha está terminando um pouco do que a gente imaginava que ela seria. A dificuldade do Boulos, de fato, de se tornar prefeito de São Paulo por conta da rejeição, por conta do próprio eleitorado, enfim. Gente que faz análise de pesquisa e análise política sabe da dificuldade. Por mais que São Paulo, capital, tenha, em determinado momento, tenha alguns prefeitos de esquerda, candidatos de esquerda, tenham conseguido se eleger, a gente sabe dessa resistência, enfim. E o Boulos, ele termina essa campanha, pelo menos até esse momento, a preço de hoje, a preço da pesquisa Datafolha, um percentual muito próximo do que ele teve na eleição passada, ou seja, e teve muito mais recursos, né? A gente pensa aí pelo menos 10 vezes, se fala aí já em 15 vezes a mais de recursos no Guilherme Boulos, nessa campanha, com apoio do PT, efetivamente, e ele não conseguiu avançar. Essa tirada dessa diferença aí, foram 4 pontos percentuais aí a menos, né? Tem uma diferença aí menor de 4 pontos percentuais, que teve Nunes cai 2, Boulos aumenta 2, então mas ainda é muito distante, me parece, não, Afonso? Sim, é muito distante. Não, praticamente muito difícil ele virar esse jogo aí entre hoje e domingo, Léo. A gente vê que a diferença ela ainda é muito relevante, né? No sábado devem sair mais uma rodada aí de pesquisas de vários institutos e não acredito que dê tempo de Guilherme Boulos passar o atual prefeito Ricardo Nunes, né? E lembrando que ele contava muito com a presença de Lula na sua campanha e não conseguiu uma presença tão efetiva do presidente por N razões. Lula fez algumas viagens internacionais e dessa última semana agora a razão foi do acidente doméstico que Lula sofreu no último sábado e impossibilitou que ele fizesse viagens de avião. Pelo que eu conversei com algumas pessoas aqui, a tendência é que ele não vá no último ato de campanha de Boulos, que é no sábado agora, que é uma caminhada que ele quer fazer pela cidade de São Paulo. Léo. Tudo bem, Afonso. Ele já tinha dito que talvez, no próprio sábado, né, ele já tinha falado aí de uma nova live, enfim. O presidente Lula, de fato, não se empolgou nessa campanha do Boulos. Não se empenhou na campanha de ninguém, né, Léo? A gente discutiu isso aqui algumas vezes, inclusive o Ariel Calmon, que faz as análises pra gente com frequência, ele reforçou isso, né? Que Lula não queria estar no primeiro turno, ele não queria estar ali contra alguns partidos que são da sua base, né? E que talvez em segundo turno ele se expusesse mais. Mas nem isso aconteceu. Talvez ele não queira ali colocar a pecha de derrotado em alguns lugares, né? Que parece que é o que vai acontecer em São Paulo. Tudo bem, Afonso Benítez, muito obrigado pela presença aqui, pelas informações, pelas análises. Forte abraço para você, até a próxima. Obrigado, até mais.